Olá! Inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar dessa grande iniciativa da Voito de compartilhamento de conhecimento e de experiências. Meu objetivo aqui hoje é trazer muita abordagem prática em cima de uma ferramenta do Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta. Na verdade, nós vamos tratar de um dos princípios da manufatura enxuta, que é o fluxo contínuo. Vamos trazer exemplos práticos do fluxo contínuo. Eu sou o Charlie, sou engenheiro de produção, também tenho um MBA em gerenciamento de projetos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Venho, nos últimos anos, trabalhando com projetos de consultoria com a ferramenta do Lean Manufacturing e também sou professor universitário de graduação e pós-graduação. Nos últimos anos tenho desenvolvido minha carreira no chão de fábrica, atuando nas empresas, trazendo melhorias em processos produtivos. Então, mais uma vez, o nosso objetivo aqui hoje é trazer abordagens práticas. Obviamente que nós vamos ter uma parte conceitual para que a gente possa depois fazer a explicação dessas aplicações no Lean Manufacturing. Bom, para começar, eu vou trazer um termo em japonês chamado muda, que se a gente for traduzir significa desperdício. O Lean Manufacturing é uma metodologia japonesa. Só que o que está nos livros, o que foi escrito nos livros, nós temos que tomar muito cuidado na hora de fazer a aplicação, porque nós precisamos entender o contexto no qual nós estamos inseridos. Como eu falei, o Lean Manufacturing é japonês e a gente utiliza essa metodologia que dá certo no mundo inteiro, mas nós precisamos entender algumas características. Para começar a falar sobre isso, eu trouxe o exemplo do arroz japonês, que é o Gohan. O arroz japonês, o Gohan, é a principal fonte de alimentação, o principal alimento japonês. E quando a gente fala de desperdício, palavra que os japoneses levam tão afinco, a gente fala um pouquinho também de filosofia. Os pais de um menino japonês, eles já tratam, desde quando o menino ou a menina é criança, a não permitir desperdícios. Então, um grão de arroz que sobra na alimentação, nós estamos falando de desperdício. Vamos lá. Quando a gente vai fazer projetos de Lean Manufacturing na nossa situação, né, no nosso cenário nacional, a nossa filosofia é diferente. Então, uma das principais dificuldades que nós temos inicialmente é mostrar que os desperdícios que estão ali na empresa realmente são desperdícios, porque as pessoas se acostumam a fazer errado e acham aquilo normal. Lembrando, na cultura japonesa, desde o berço, já vem a cultura do desperdício. Então, quando a gente vai para o chão de fábrica fazer as aplicações práticas, nós temos que fazer uma sensibilização. E a gente ouve muitas coisas do tipo, isso dá certo lá no Japão, ou isso dá certo numa montadora automobilística. No meu cenário, que eu tenho aqui uma fábrica de meias, que eu tenho aqui uma produção menor, né, de porte menor, não vai funcionar. Mas isso não é verdade. O método, ele funciona para qualquer processo produtivo, mas é importante que a sensibilização nessa palavra tão importante, desperdício, ela seja feita. Então a gente precisa do envolvimento das pessoas para que os projetos funcionem. Bom, e da onde que veio o Lean Manufacturing? O Lean Manufacturing, na verdade, ele tem esse nome hoje, nós vamos entender por quê, mas no início ele era chamado Sistema Toyota de Produção. O Toyoda, fundador da companhia, e o Taiichi Ohno, engenheiro de confiança do Toyota, foram aos Estados Unidos visitar a Ford. E para entender como que funcionava a indústria automobilística na década de 50. Quando eles fizeram essa visita, eles verificaram que uma coisa acontecia lá na Ford que era inadmissível se fosse aplicar nos padrões que eles queriam buscar na indústria japonesa. Existiam muitos desperdícios e o foco era na produção e não no processo. Portanto, duas lições principais que foram aprendidas. Os desperdícios que aconteciam na Ford não poderiam acontecer nessa futura indústria automobilística japonesa e também o foco deveria ser mais abrangente e não única e exclusivamente nos postos de trabalho, onde eram realizadas as atividades. A partir daí, dois princípios do Lean Manufacturing foram trazidos: a produção puxada e a fabricação com qualidade. Refugos e retrabalhos eram palavras que deveriam ser exterminadas, buscar eliminação a todo momento
desse tipo de problema. E a produção puxada, se nós formos falar de maneira bem resumida, é nós apenas startarmos o processo produtivo a partir de uma encomenda, a partir de um pedido do cliente, para que a gente não gere um desperdício do Lean Manufacturing chamado superprodução. Se você produz antecipadamente a demanda, existe o risco de você gerar um estoque. E esse estoque não necessariamente você vai conseguir vender, porque não houve a encomenda. Então esses dois princípios inicialmente foram gerados com essa primeira visita da Toyota à Ford. Muito bem, por que então que o Lean Manufacturing surgiu? Sistema Toyota de produção era utilizado até a década de 90. Mas como é uma metodologia muito abrangente e que outras companhias, até indústrias automobilísticas, passaram a utilizar o Lean Manufacturing, ficou aquela situação desconfortável de outras companhias utilizarem o nome Sistema Toyota de Produção dentro do seu pátio. Portanto, através do livro A Máquina que Mudou o Mundo, de 1990, os americanos trouxeram essa conversão do sistema Toyota de produção para o Lean Manufacturing. Acontece que hoje em dia os dois nomes ainda são populares, só que o termo Lean Manufacturing ganhou o mundo depois desse livro. Então agora nós vamos falar sobre o tema da palestra, que é a aplicação prática do fluxo contínuo, e o fluxo contínuo é um dos 5 princípios da filosofia Lean Manufacturing. Então, o primeiro princípio da filosofia: especifique valor do ponto de vista do consumidor. O que isso significa? Você deve desenvolver atividades dentro dessa indústria pensando no que o cliente está disposto a pagar. Qualquer coisa que você faça a mais, você não está agregando valor, você está agregando custo ao seu produto. Então convido vocês para alguma reflexão, que é a seguinte: percebam embalagens de alguns produtos que nós temos no supermercado. Por exemplo, pack de refrigerantes de 2 litros. Há alguns anos, a embalagem plástica que envolvia esse pack de 6 unidades de refrigerante de 2 litros, ela vinha totalmente estampada com a logo da empresa. Agora o que a gente tem? Nessas embalagens plásticas ela não tem impressão nenhuma, ela é transparente e você já visualiza o que tem no interior daquela embalagem através da embalagem do produto propriamente dito. Porque percebeu-se que aquela embalagem não era vista como valor agregado pelo cliente. Então as companhias hoje, elas buscam enxugar qualquer atividade, qualquer processamento que não agregue valor e agregue custo. O segundo, identifique o fluxo de valor. Existe uma ferramenta que nós vamos ver aqui chamada mapeamento do fluxo de valor, ou MFV, que ela vai mapear todas as etapas, desde o pedido do cliente até tudo o que acontece até o cliente receber esse produto. Mapeia o fluxo de informações e mapeia também o fluxo da produção. Nós vamos ver essa ferramenta. Fazer o fluxo fluir. Quando a gente fala de produção em fluxo contínuo, a gente evita o fluxo interrompido. Então, quando a gente for abordar os exemplos práticos, nós vamos perceber que a partir do momento que o cliente starta um pedido, nós temos que trabalhar na maior velocidade possível para que esse cliente receba esse produto rapidamente. Produtos parados entre processos geram problemas de estoques intermediários. E estoque também é um desperdício tratado no Lean Manufacturing. Com o consumidor puxando a produção, nós já falamos, então temos o pedido, a partir daí nós startamos os nossos trabalhos para fazer esse produto ser produzido, acontecer, enquanto você busca a perfeição. Foi um dos 2 princípios inicialmente trazidos lá na visita dos Estados Unidos, que era você trabalhar evitando refugos e evitando retrabalhos. Portanto, dentro desses 5 princípios, nós vamos ver o fluxo contínuo na prática, mas não podemos deixar de citar os outros porque eles também serão utilizados. Aqui nós temos a ferramenta que eu falei chamada mapeamento de fluxo de valor. Isso aqui geraria um treinamento de 20 horas para falar sobre o tema. Eu vou trazer aqui uma abordagem simples, mas para que você consiga entender como que ele funciona. O fluxo começa aqui, quando o cliente faz o pedido. E aí a empresa recebe a partir do planejamento e controle da produção, o PCP. E observem também que dentro do MFV nós temos setas, e essas setas significam o fluxo de informação. Posteriormente,
quando você starta o pedido aos seus fornecedores, e aqui vale um detalhe importante. Existe um outro termo chamado just in time, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Lembra que eu falei lá no início que tem a cultura japonesa, tem a cultura brasileira, tem a cultura da empresa que você trabalha? A gente vê just in time acontecendo no Brasil efetivamente em montadoras automobilísticas. E eu vou falar por quê. As montadoras automobilísticas, elas estabelecem um raio máximo para que seus fornecedores estejam instalados, porque ela a todo momento está tendo recebimento. Então vocês imaginam, problema em estrada, acidente ou qualquer outra situação que possa vir a atrapalhar com que o produto chegue à empresa, pode gerar atraso na linha de produção. Algumas empresas não conseguem trabalhar com just in time, aí eu vou falar por quê. É difícil. Existem fornecedores que dominam o mercado e esses fornecedores que dominam o mercado ditam quanto que vai ser vendido e em qual prazo de entrega vai ser comercializado esse produto. Vou trazer um exemplo, uma empresa que fabrica temperos tem como uma de suas matérias-primas a pimenta. E a pimenta ela é comercializada dentro do nosso estado de Minas Gerais em apenas uma região. O que acontece? Esse fornecedor sabe da sua importância e ele limita os prazos de entrega. Ele não entrega quando o cliente quer, ele entrega quando ele determina porque ele estabelece o mercado. Então quando a gente fala de just in time, eu peço sempre que você se lembre daquele primeiro slide que eu trouxe para vocês falando de desperdício, porque existem culturas e culturas, existem empresas e empresas. O just in time é uma ferramenta que funciona, assim como o Lean Manufacturing, nós temos que entender qual que é a nossa realidade. Depois que os fornecedores entregam a matéria-prima, todas essas caixinhas que aqui estão tratam-se dos postos de trabalho. Podem ser máquinas ou podem ser trabalhos manuais que vão fazer com que o produto seja fabricado para que posteriormente possa ser entregue para o cliente. E esses degraus que aqui estão mostram o tempo demorado no processo e o tempo que aconteceu espera, que aconteceu estoque. Portanto, como nós estamos falando de fluxo contínuo, esse triângulo que representa quantidade de estoque deve ter o valor menor possível. Mas para que ele tenha o valor menor possível é preciso que todos os postos estejam balanceados. Então a gente precisa ter também um balanceamento de linha, existem ferramentas para a gente fazer isso. E no estoque, aqui é representada a quantidade e aqui embaixo é representado o tempo em que esse produto demora para passar de uma etapa entre a outra. Quando há demora de uma etapa entre a outra, nós não temos fluxo contínuo, temos fluxo interrompido. Portanto, o mapeamento de fluxo de valor é ferramenta primordial para fazer projeto Lean Manufacturing. Sem fazer esse mapeamento, você não consegue ter a situação atual da empresa. E o mapeamento de fluxo de valor ele deve ser feito em duas etapas. Você faz o mapeamento de situação atual, a gente sempre brinca, né? É tirar uma foto de como o processo está agora e fazer propostas para o mapeamento de fluxo de valor da situação esperada. Nós precisamos colocar uma meta antes de começar um projeto Lean Manufacturing e buscar o alcance dessa meta durante o projeto de execução e através dos kaizens, que são as mudanças para melhor, são as melhorias contínuas que nós vamos fazer para buscar esse novo objetivo. A gente vai precisar falar de alguns conceitos para falar sobre fluxo contínuo. O primeiro deles é o lead time, tempo que a peça leva para se mover ao longo de todo um processo ou fluxo de valor, mapeado anteriormente, desde o começo até o fim. Então é todo o processo, não só a modificação, não só a transformação do produto. E aqui nós temos um exemplo que pode ser aplicado, que é o seguinte. Vamos imaginar que para um caminhão na porta da sua empresa e você vende meias, que vai ser o objeto de estudo do exemplo prático que eu vou trazer. Esse caminhão para aqui e é um cliente falando, eu preciso de todas as meias que você tem prontas agora, porque eu preciso entregá-las em uma ação social, porque eu preciso entregá-las em um evento esportivo e o fornecedor que eu tinha contratado anteriormente falhou comigo. Eu preciso de tudo que você tem. Então quando ele fala, eu preciso de tudo que você tem, ele precisa de tudo que está aqui, ó. Ele precisa de tudo que está pronto. Então, um grande erro das empresas é o seguinte, quando o fluxo é interrompido, você tem uma sigla chamada WIP, Work in Process. Você tem
Meia não acabada aqui, meia não acabada aqui, meia não acabada aqui. Esse cara que parou com o caminhão, ele não quer nenhuma dessas, ele quer as prontas. Daí a importância de você enxugar o lead time e a partir do momento que acontece o pedido, você fazer o fluxo fluir. Daí a importância. Ninguém vai comprar o seu produto inacabado ou fora da embalagem ou sem o padrão de qualidade necessário. Todos querem o produto pronto e você tem que fazer o fluxo ser contínuo por conta disso, para que a produção flua naturalmente. O segundo conceito que nós vamos trazer é o tempo de ciclo. Frequência com que uma peça é totalmente completada em um processo ou o tempo que o operador leva para executar todos os seus elementos de trabalho. Essa palavra elementos é muito importante. A gente pode explicar elementos como cada porção do trabalho que pode ser dividida com outro operador. Quando a gente fala de elemento, vamos imaginar que nós temos um processo que vai envolver dobrar uma manga de uma camisa, posteriormente colocar a camisa dentro de uma embalagem e depois você passa para uma próxima etapa. Dobrar a camisa e colocar dentro de uma embalagem é o que deve ser feito, mas não são esses apenas os elementos. Cada movimento que vai ser feito, se você pega o produto em uma outra bancada, transfere para a atual bancada, se ao você buscar a manga para dobrar, você pega primeiro a direita ou primeiro a esquerda, como que você manuseia a camisa para colocar dentro dessa embalagem, tudo isso é elemento de trabalho. Então, na prática, a gente faz cronoanálise, filmando um processo acontecendo e mapeando cada um desses elementos para verificar se tem desperdício ou não dentro desse posto de trabalho. E a soma desses diversos postos de trabalho dentro de um processo é o que nós chamamos de tempo de ciclo. Depois ainda tem o tempo de agregação de valor. Pegando o mesmo exemplo, eu falei que dobrar a camisa e colocar dentro da embalagem são tarefas esperadas, mas todas as outras que eu citei, buscar em outra bancada, trazer para outra bancada, fazer algum deslocamento, são situações onde não existe agregação de valor. Então, quando a gente fala de agregação de valor, o produto é transformado, é pelo que o seu cliente quer pagar. Isso é agregação de valor. O próximo, esse aqui, importantíssimo, o tempo TACT ou TACT Time. Taxa de demanda dos clientes, uma vez que a gente falou que o Lean Manufacturing ele trata da produção puxada, expressa de quanto em quanto tempo eles compram a unidade do produto. Para isso a gente tem uma fórmula. O tempo TACT é o tempo disponível para a operação sobre a demanda dos clientes. Então, se a gente for traduzir, é de quanto em quanto tempo tem que ter um produto pronto de acordo com a sua demanda. A gente consegue ver isso, mais uma vez, nas indústrias automobilísticas. Existem painéis eletrônicos em que depois do tempo TACT calculado, ele é exposto em gestão à vista para que todos possam ver e nós temos o tempo de ciclo que foi visto, que é comparado com o tempo TACT. Então eu vou verificar quanto tempo eu estou gastando e quanto tempo eu deveria gastar, para saber se estou atrasado ou não. Se eu atraso, eu não cumpro a demanda, preciso fazer hora extra, preciso trabalhar final de semana, preciso colocar mais pessoas no processo. Então quando você não cumpre o tempo TACT, intrinsecamente está ligado o atraso, o não atendimento à demanda. Para isso, eu vou trazer um exemplo porque é importantíssimo. A demanda mensal de uma determinada empresa é de 18.400 peças. Aqui nós vamos fazer algumas contas para ficar fácil o entendimento. Um mês na nossa empresa tem 20 dias de trabalho e 2 turnos por dia. Tá? Mas eu trabalho numa empresa que trabalha 24 horas por dia, então a conta já vai ser diferente. Eu trabalho apenas 8 horas por dia, a conta também vai ser diferente. É importante mapear isso aqui desde o princípio. A demanda diária média, então, a gente pega as 18.400, divide por 20 e sabe que 920 peças devem ser feitas diariamente. Depois, a demanda por turno, porque nós trabalhamos em 2, vai ser dividida e aí nós vamos ter 460 peças por turno. O tempo de trabalho vai ser dividido por turno. Depois nós temos o tempo de trabalho por turno. Então nós vamos pegar 8 horas de cada turno, multiplicar por 60 minutos e nós vamos ter aí 480 minutos por turno. Depois, eu vou fazer o mapeamento das paradas. Aqui um asterisco, um ponto de atenção. Quem dera se fosse fácil assim, no chão de fábrica,
a gente saber que existem duas paradas de 10 minutos e totalizam 20 minutos. Na prática não é assim. Você tem que verificar se o apontamento é confiável, mas quando o apontamento é manual, um operador de uma máquina, ao ver que aconteceu um problema, vai fazer a anotação que aconteceu às 8h10 da manhã. Na realidade não aconteceu às 8h10, pode ter acontecido 8h02 e 35 segundos, pode ter acontecido 8h14 e a máquina ficou parada durante 1h30 segundo o apontamento dele, sendo que na realidade não foi 1h30, pode ter sido 1h10, 1h15, 1h40, às vezes ele vai lembrar de fazer esse apontamento de quando voltou a funcionar, talvez no outro dia, porque ele estava tão focado em fazer a manutenção, fazer que a máquina voltasse a funcionar. Portanto, tempo de parada é essa observação. Nós precisamos saber se o apontamento da empresa é manual, se o apontamento da empresa é trazido automaticamente pelas máquinas, se é confiável ou se não é. No nosso exemplo, 20 minutos. O tempo disponível por turno, então, não é mais 480. Ele vai ser de 460 minutos, porque nós tivemos 20 minutos de parada. E aí nós vamos converter para segundos, para depois saber de quanto em quantos segundos uma peça deve ser fabricada. Bom, o takt time então, 27.600 segundos que nós obtivemos aqui na última conta, dividido por 460 peças, que é a demanda do nosso turno. O que isso significa? Se você tiver uma caixinha no final da linha de produção, tá, esperando produtos prontos, deve cair uma peça dentro dessa caixinha a cada 60 segundos. Se está caindo a cada 62, 64, 70, você está atrasado. Se está caindo antes, você tem o seu tempo de ciclo do produto menor do que o takt time. Bom, como eu falei, essa conta aqui ela é muito importante, a indústria automobilística tem isso lá como referência e ela vai ser volátil de acordo com a sua demanda. Isso pode gerar flexibilidade dos turnos que você tem. Pode ter empresa que vai trabalhar em determinada época do ano 2 turnos, em outra determinada época do ano 3 turnos ou 1 turno, porque ela não vai simplesmente ter aquela mentalidade de a máquina tem que sempre que produzir. Não, ela vai produzir de acordo com a sua demanda. Muito bem, o tempo de troca ou o setup. Tempo necessário para preparar um dispositivo, máquina ou processo para que ele mude de um produto A para um produto B, considerando o tempo a partir da última peça boa, isso é importantíssimo, do último lote até a primeira peça boa do novo lote. A preparação não acaba quando a máquina já está produzindo. A preparação acaba quando ela está produzindo uma peça aceitável, uma peça dentro dos padrões de qualidade. Aqui a gente verifica uma possibilidade de ganho em muitos projetos que executamos na prática, quando a gente trabalha com Lean Manufacturing. Às vezes o tempo de setup é aquele momento que o operador, agora eu estou tranquilo. Acabei o lote de produção do produto A e vou agora pegar para fabricar o produto B. Então nesse tempo eu posso ir ao banheiro, nesse tempo eu posso falar do futebol do final de semana, porque eu vou ter essa folga entre um produto e outro. Não. Pensem agora no pit stop da Fórmula 1. Ao longo dos anos, mais operadores foram inseridos no processo para fazer a troca dos pneus, para fazer o abastecimento do carro, para que cada vez mais o produto volte a ser produzido mais cedo, ou seja, para que o carro volte para a pista mais cedo. Essa mentalidade antigamente não acontecia. Então convido vocês aí a pesquisarem depois na internet vídeos de pit stop da década de 50 e verifiquem como é feito hoje em dia, para vocês verem quantas pessoas foram inseridas no processo. Ou seja, existe às vezes até um comentário que projetos como Lean Manufacturing demitem pessoas e não é verdade. A questão é a agregação de valor, sempre frisar na agregação de valor. Portanto, no pit stop da Fórmula 1, mais pessoas foram contratadas para que o carro fique parado o menor tempo possível. E na empresa, o momento do setup, ele não deve ser encarado como um momento de tranquilidade. Deve ser abraçada essa ideia de pit stop de Fórmula 1, para que novamente a máquina volte a produzir. Até porque é um recurso da empresa geralmente de maior valor. Então a máquina parada faz dar prejuízo para a sua empresa. Então aqui alguns detalhes. Geralmente o lead time, que nós falamos que é todo o processo, inclusive a produção, é maior que o tempo de ciclo, sim. Que é maior que o tempo de agregação de valor, sim também. O nosso ciclo geralmente tem atividades que não agregam valor. Por isso que o tempo de ciclo é maior que o tempo de valor agregado.
O ideal é que o tempo de ciclo seja igual ao TACT. Lembra que eu falei sobre os painéis que ficam nas indústrias automobilísticas? Se nós temos o TACT time, que é a demanda, né, comparada com o tempo que nós temos para produzir, e nós temos o tempo de ciclo, se os dois estão trabalhando de maneira igualitária, significa que nós estamos atendendo a demanda, nós não estamos atrasando e nem estamos nos antecipando. Existe o equilíbrio, existe o balanceamento. Uma vez que nós vimos esses conceitos tão importantes, sem os quais nós não conseguiríamos entender a contextualização prática, eu vou falar sobre a aplicação do fluxo contínuo em uma fábrica de meias. Muito bem. Uma das primeiras coisas que devem ser feitas depois do mapeamento, que é feito através do MFV, o mapeamento de fluxo de valor, é a organização dos produtos em famílias. Você pode ter diversidade sim de produtos, você pode ter mix de produtos sim. Entretanto, agrupá-los em família é importante. Vamos imaginar que você tem 5 máquinas dentro do seu processo. Quando você vai agrupar esses produtos em família, você vai falar que o produto A passa nas máquinas 1, 2 e 3, não passa na 4 e 5. O produto 2 passa nas máquinas 1, 2, 4 e 5. E assim por diante. Conhecendo isso, formalizando isso, padronizando isso, nós vamos conseguir separar as famílias desses produtos e assim melhorar o trabalho do planejamento e controle da produção, otimizando também o sequenciamento da produção. Lembra que nós acabamos de falar de setup? Algumas empresas fazem muitos setups, porque quando trocam do produto A para o produto B, eles são produtos completamente distintos. Se o produto A e o produto B forem similares, o tempo de setup também reduz. Daí, um primeiro passo muito importante, categorizar os produtos em famílias. Posteriormente, padronizar o trabalho. Geralmente não, sempre no Lean Manufacturing, quando a gente vai fazer mudanças, intervenções, a gente tem a figura do Kaizen, que é a mudança para melhor, tá? Ou como os americanos dizem, a melhoria contínua. E utilizamos o método PDCA. Observem que enquanto o processo está na linha reta, na horizontal, nós não temos PDCA, temos SDCA. Esse S vem da palavra em inglês standard, que é padronização. Então, quando você tem um processo existente, você utiliza ferramentas para que ele se mantenha estável, para que você não tenha queda de nível dessa produção. Mas quando implantamos aqui, Lean Manufacturing, por exemplo, nós vamos trabalhar com Kaizen. Então, as mudanças não necessariamente elas vão ser rápidas, elas vão demorar um tempo maior. Recordando mais uma vez o que eu falei lá no início, você pode ter problemas na implantação do projeto com a cultura organizacional da empresa. Então, até mobilizar, sensibilizar, mostrar para as pessoas dessa empresa da importância do projeto e mostrar resultados, né, possíveis de serem alcançados, você pode gerar um tempo. O consultor ou o engenheiro de produção ou o engenheiro que vai trabalhar conduzindo projetos de Lean Manufacturing, ele precisa também trazer o time para jogar junto com ele. É uma filosofia que não funciona sem a coparticipação. Ninguém faz projeto de Lean Manufacturing sozinho. E quando essa linha ela movimenta-se, né, com um resultado quase que imediato, nós não temos Kaizen, que é o que a gente usa no Lean Manufacturing. A gente tem, eu trouxe para contextualizar, a inovação. Então, o que seria a inovação? Você troca um equipamento que era da década de 70 por um versão 2018. Ele vai ser mais rápido, ele vai ter maior tecnologia e possivelmente vai produzir mais. O Lean Manufacturing, quando a gente faz Kaizen, muitas vezes nós utilizamos recursos que a empresa já tem, não necessariamente com investimento tecnológico. Então, o que era sucata, o que era produto a ser descartado, pode voltar para a linha de produção como ferramenta de melhoria. A gente vai ver isso aqui nos exemplos que eu vou trazer. Bom, vamos lá então falar sobre a contextualização do fluxo contínuo. Essa é uma fábrica de meias e a fábrica de meias possui alguns processos, desde a sua confecção na tecelagem, depois existe uma etapa chamada passação, onde as meias são passadas para que elas tenham a textura mais alisada e para que melhore também a estética do produto, mas depois que elas são passadas, eu vou mostrar para vocês onde eu fiz um processo juntamente com uma equipe depois da passação. E aqui cabe uma observação importante também. Não tente mudar o mundo no seu primeiro projeto.
As empresas possuem várias áreas. Comece com projetos pilotos em áreas específicas e depois vá disseminando a cultura. Portanto, esse projeto ele foi feito depois da passação, num processo chamado acabamento e embalagem. Então, como era antes? Nós tínhamos grupos de operadoras que desenvolviam todas as atividades de acabamento e embalagem. Portanto, elas pegavam meias que ficavam empilhadas, elas colocavam a cartela nessa meia, posteriormente colocavam numa embalagem plástica e ainda retiravam a proteção de uma fita adesiva que posteriormente ia fechar essa embalagem. Depois ainda que elas faziam essa produção, elas geravam uma nova pilha. E essa nova pilha de meias era transportada manualmente. Então o que acontecia de problemas aqui? Essas meias empilhadas por várias vezes caíram no chão, então você afeta a qualidade do produto, você suja, enche de pelo, pode até rasgar uma meia. E você tinha um grupo de várias operadoras fazendo a mesma operação. Qual era o resultado disso no fim do dia? Acabava o expediente, essa mesa aqui estava cheia de pilhas de meias inacabadas. E nós já falamos que o cliente não quer meia inacabada, ele quer meia pronta. Portanto, depois de muita discussão, depois de muito trabalho, depois de muita reunião, foi desenvolvido um fluxo contínuo. Aqui nós temos a saída da máquina de passação e o que antes era feito por uma pessoa só foi dividido para 3 pessoas. Então, existem 3 pessoas desse lado, mais 3 outras pessoas desse lado também, porque a máquina ela entrega 2 pares, um na direita e um na esquerda. Portanto, para que a gente pudesse ter fluxo contínuo, nós precisávamos de 2 equipes. E observem também que essa mesa, anteriormente, ela ficava transversal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a máquina de passação. Agora não, ela funciona como uma linha mesmo. Assim que acaba o processo na máquina de passação, já vem. Então a primeira faz uma revisão de qualidade, passa a meia para a segunda, que coloca a cartela e insere no plástico, e a terceira retira o adesivo e a terceira finaliza o processo de embalagem e já envia o produto para outro setor. Antes nós tínhamos pilhas e pilhas e pilhas de produtos inacabados, agora não. A meia sai do setor pronta. Não existe estoque intermediário. Na situação anterior, antes de cada processo existia estoque. Muitos estoques. O fluxo era totalmente interrompido. Bom, aqui a gente deu um zoom na terceira etapa, porque na situação anterior, quando era retirada a proteção do adesivo, ficava acumulada essa proteção em cima da mesa. E agarrava na meia das operadoras, depois elas tinham que ficar jogando aquilo fora. A empresa, e isso não é mérito do consultor, a ideia da empresa, aproveitou a sua própria linha pneumática e, juntamente aqui com um tubo PVC, como eu falei, equipamento simples, nada de investimento tecnológico. Já existia a linha de sucção, a linha pneumática, e hoje assim que ela retira a proteção, ela já insere num tubo PVC que foi colocado e acontece a sucção. Ela não precisa levar para uma lixeira, nem precisa acumular. A mesa fica sempre limpa. Outra situação que foi melhorada. Alguns tipos de meia precisam ser costuradas depois que saem da tecelagem. E quando elas são costuradas, elas podem receber diversos tipos de cores. Aqui no exemplo nós estamos vendo preto, branco e vermelho. Existia um display na máquina antes, e ela sempre precisava de ao menos 4 cones dessa linha. Esse display ficava só com a cor que estava sendo utilizada. E quando precisava trocar para branco? E quando precisava trocar para vermelho? A operadora levantava da cadeira, tirava todos os cones, ia até o local que ficavam os cones novos e voltava para o lugar. Agora nós temos uma abastecedora, ou seja, a costureira fica costurando, porque é o que agrega valor do trabalho dela, e o abastecedor, no novo display, isso aqui foi feito com madeira e fita adesiva. Simples, nem manufacturing. Kaizen é essência. Essencialmente, não gastar muito para melhorar. Ela tem os mesmos 4 cones, mas nas extremidades 2 novos displays foram colocados. Portanto, como que hoje é feita a troca de linha? Ela simplesmente reposiciona os cones. Não precisa levantar, não precisa buscar, não precisa retirar. Tudo através de discussão, através da equipe de projeto auxiliando. Isso aqui já melhorou bastante a redução de movimentação. A máquina de costura hoje fica muito mais tempo ligada. E, como nós falamos sobre estoque, esse aqui era o cenário
antes do projeto e depois do projeto. Nós focamos em fazer fluxo contínuo, portanto, entre etapas não há estoque. Entre etapas, nós retiramos os fluxos interrompidos e a produção escorre de maneira fluida. Os resultados, ao longo do tempo, eles aparecem inclusive fisicamente. A empresa pode aproveitar esse ganho de espaço ou simplesmente para melhorar a sua movimentação de materiais, de pessoas, ou pode utilizar o espaço físico para instalação de outros equipamentos ou para qualquer outra destinação. E esse aqui é o mais interessante. Em ambos os casos nós estamos vendo de cima. São plantas, né, são vistas superiores. Aqui são as máquinas de passação que eu falei com vocês e todas essas caixinhas que aqui aparecem eram mesas, pallets, armários que eram necessários para armazenar esses estoques intermediários. Hoje, observem que as máquinas foram realocadas para baixo, mais para perto do próximo setor e antes a meia entrava, era armazenada num armário, numa prateleira, depois ela era costurada e vinha para a pallet de novo. Depois que ela era passada e revisada, ela vinha para uma outra mesa, onde ficavam várias pessoas e depois elas transportavam as meias para o outro setor, percorrendo todo esse projeto. Agora o produto entra, ele é costurado, passado, revisado, embalado e enviado para outro setor de maneira fluida. O que a gente pode concluir com isso? Nós propusemos para a empresa fazer uma meia que não seria comercializada, mas que também não fosse avisado para o setor de operação, para que a gente conseguisse medir quanto tempo, né, ou ainda, né, falando com os termos técnicos, qual seria o lead time dessa meia. Então foi feita uma meia cor-de-rosa em pequenos lotes e quando ela entrou no setor, até ser passada, costurada, revisada, embalada, demorou 3 dias para que ela atravessasse todas as etapas do setor. Por quê? Não estava dentro do sequenciamento de produção que aquela meia era prioritária. Então, existia uma pessoa que determinava qual meia entraria em processo de produção. Não era formalizado, não existia uma divisão de família de produto e um sequenciamento de produção. Você produzia o que o encarregado te direcionava para produzir. Hoje não. Além de ter feito mudança de layout, mudança no método, existe também um planejamento prévio. Foi criado um registro de famílias de produtos para que posteriormente você consiga controlar e sequenciar essa produção. Portanto, o que nós medimos demorou 3 dias para atravessar todas as etapas. Depois do projeto, em pouco mais de 1 minuto, um produto entra no setor e sai totalmente fabricado. O que a gente pode concluir, pessoal, é que não necessariamente Lean Manufacturing, fluxo contínuo, vai ser aplicado apenas em indústria automobilística. Nós temos que quebrar esse paradigma. E também não vai ser só implementado no Japão, na Alemanha ou nos Estados Unidos. A gente consegue aplicar em todos os processos, independente da cultura, independente do porte da empresa. O que é necessário é engajamento, é força de vontade, é disposição para fazer. Os resultados estão aí, esse é um projeto que realmente aconteceu, que eu posso trazer para vocês dados e informações para que eu possa contribuir aí na formação. Então é isso, eu espero ter ajudado, aqui estão os meus contatos. Desejo muito sucesso na sua trajetória. Se você está até aqui no final desse vídeo, significa que você está interessado, que você está buscando formação profissional, está buscando troca de experiências. Então, desejo muito sucesso para você e que sua vida em qualidade e produtividade seja espetacular. Um abraço a todos.